Hoje, em especial, a pedido de alguns, por ter mestrado na área de políticas públicas e gestão, eu vou falar um pouquinho sobre, gestão e planejamento das organizações, tendo em vista o que as cidades têm vivido, dentro do contexto pandêmico, no sentido de ajustarem as suas políticas e estratégias para darem conta, dos protocolos clínicos, da economia, do movimento social, e do desenvolvimento econômico, das organizações que pulsam dentro desses contextos, e dessas aglomerações humanas que nós chamamos, de cidades. Bom, a princípio eu gostaria de dizer para vocês que gerir hoje, ou pensar em processos de gestão hoje, inevitavelmente faz com que a gente desloque aquela concepção que tínhamos, de o que é ser um bom gestor e o que é ser um gestor, que atenda às necessidades do contexto. Nem sempre um bom gestor na concepção da massa ou na concepção, daqueles sujeitos, que têm o poder de constituir eletivamente esse gestor, é o gestor necessário para o contexto. O que eu quero dizer para vocês com isso? Houve uma época, lá na modernidade sólida, que nós tínhamos um entendimento, porque vínhamos da revolução tecnológica, que o bom gestor era aquele popular ou era aquele extremista, Popular no sentido de, ser conhecido por todos, e ter aí, um vínculo bom com a comunidade, e por isto, na concepção da época, seria um excelente gestor, o que não é verdade, Isto pode dar certo, mas é um risco que se corre, porque isso não é garantia, de ser um bom gestor. Ou o outro lado disso, que é o que eu chamo de coronelismo, que nós vivemos isso muito forte, ali perto do regime militar e um pouco depois, ou seja, gente extremista, que eu chamo de gente homem ou mulher bomba, eles têm que causarem para serem, legitimamente interessantes, vejam só, eles são conhecidos por causarem, então eles também são levados ao poder como se fossem, os salvadores da pátria. Inclusive alguns são associados, a religiões, a profecias, porque tamanho é o extremismo desse sujeito, dessa sujeita. Nenhum dos casos, nem o conhecido, e nem o extremista é garantia de uma boa gestão. É garantia. De repente a gente dá um tiro na lua, como dizia minha avó, e acerta. Mas é arriscado porque o perfil do gestor, no contexto de crise que nós vivemos, tem que ser técnico. Tem que ser técnico. Ou seja, tem que ser alguém que alie dois elementos que, na minha concepção, são vitais e são chancelados por todos os teóricos da gestão e do planejamento das organizações e das cidades, que é a concepção dos saberes da experiência. Esse sujeito tem que ter experiência de gestão, para contar, e também os saberes do conhecimento científico, ou seja, é alguém que tem que saber classificar o que é uma gestão estratégica, o que é uma gestão por competência, o que é uma gestão estratégica por competência, o que é gestão de crise, o que é gestão civilizatória de crise, o que é política
pública institucional corretiva, o que é política pública institucional, né, não corretiva, né, mas preventiva, o que são políticas educacionais de larga escala, o que são políticas de saúde, né, com vistas a plataformas de saúde coletiva, o que são programas e projetos instituídos, né, para garantia de direitos, o que é ou o que são, né, pressupostos de gestão, o que é ou o que são as tipologias de gestão, o que é e o que são, né, as caracterizações elementares para atuação em gestão pública nesta pós-modernidade, o que é e o que são, né, elementos e estratégias que garantam, né, a continuidade efetiva de políticas e estratégias dentro das mais variadas pastas, né, e que possam fazer o que a gente chama de gerenciamento de sucesso na crise. O que é gerenciamento de sucesso na crise? São, né, estratégias e políticas, ou políticas e estratégias que nós vamos desenhando tendo como marco uma análise socioantropológica do contexto de crise, né? Então a gente faz uma expedição socioantropológica do contexto de crise e a partir daí cria-se políticas e estratégias para aquela comunidade, para aquele contexto, e eu aqui estou falando isto aqui do que é a ciência do planejamento e da gestão nas organizações. Né? Nós temos hoje, né, o professor Chiavenato, o professor Daniel Godry, né, e outros professores, né, que estudam gestão pública há 40 anos. Né? Eu fiz um mestrado na área, né, meu doutorado não é, mas meu mestrado é, né, e por 2 anos, né, mergulhei, né, fiz uma incisão profunda para entender como pensar, né, a organização humana nas cidades, né, no sentido de, né, estruturar o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos negócios, né, pensando num prisma extremamente interessante, né, salvaguardar a dignidade dos sujeitos que ali estão, né? Então vejam bem, fazer gestão nesse tempo não é um processo fácil. Fazer gestão nesse tempo não é correr atrás do extremista, que eu chamo de homem-bomba, né? Ou correr atrás do mais popular, né? E eu estou aqui fazendo, né, um extremismo. Popular já é esticado, mais popular é muito complexo, no sentido de que a popularidade garante conhecimento de gestão. Nem extremismo e nem popularidade garantem, né, conhecimento de gestão. Conhecimento de gestão só se garante de um jeito, né? Ou estudando muito ou se assessorando bem, né? Porque a gente tem ainda essas situações, né? Gente que não sabe, com perdão da expressão, nada sobre gestão e se assessora mal ainda, né? É a famosa, eu chamo isso, né, de maldição, né? Ou de herança maldita. O que é herança maldita? É quando a gente não domina os processos de gestão, porque a gente não é obrigado a dominar, e ainda se assessora mal, né? Então, quer dizer, você tem tudo para dar errado, né? Em todas as condições para dar errado. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que gerir neste tempo, né, fazer a gestão das cidades nesse tempo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu, particularmente, né, considero as pessoas que se lançam a tamanha tarefa, né, gente extremamente, né, guerreira, né, e tomada de coragem. Porque, né, num contexto de crise, todos aqueles elementos que pontuei antes e muitos outros devem ser pensados sob pena de
comprometer a cidade, né? E quando eu digo comprometer a cidade, é comprometer o seu desenvolvimento. Então vejam que, né, fazer gestão, né, e políticas ou políticas de gestão nas cidades hoje, numa condição de atividade pública, seja, né, como presidente de bairro, seja como prefeito, seja como vereador, seja como coordenadora de uma pastoral, seja como diretor de uma escola, né? Demanda de 2 saberes: os saberes da experiência e os saberes da técnica. A gente tem que ter conhecimento técnico. Não dá mais para ficar brincando de homem-bomba ou de homem popular ou mulher popular, né? Ah, é o mais conhecido, eu vou nele, né? Eu vou nele, chega a me assustar, eu vou nele, né? Então, quer dizer, hoje, mais do que nunca, nós temos visto que gestões de sucesso, e eu estive em 2012 visitando Florianópolis para conhecer programas de gestão a convite de uma fundação que trabalha com organismos reguladores de gestão pública. O que eu vi lá, né? Tudo que dá certo está costurado com os saberes da experiência e os saberes da técnica. E se a gente não tem os saberes da técnica, a gente se assessora bem, né? A gente se assessora bem sob pena de garantir que, né, as políticas de gestão que eu estabeleci para a minha governabilidade se instituam e se encarnem, né, na minha ou no meu desdobramento como, né, sujeito elementar e decisório daquele contexto. Então hoje em especial, né, eu fiz esse recorte a pedido porque na verdade, né, nós sabemos que gerir, né, que vem de gestar, que vem de gestação, né, requer, se nós pararmos para pensar na ideia de gestação, né, alimentação saudável, né, ambiente adequado, capacidade de entendimento de processo, proatividade. Isso eu estou pensando em gestação, né? Vocês imaginem agora transferir isto para a ideia de alguém que decide pelo coletivo, alguém que, né, incide pelo coletivo. Então, a minha intenção hoje aqui era transitar um pouquinho sobre Chiavenato e Godry e Chiavenato, no sentido de conversar um pouquinho com vocês sobre os elementos emergentes das políticas de gestão em ou na crise, né, ou em contextos de crise. Até porque semana passada eu estava fazendo uma ementa de uma pós-graduação que era em gestão de crise, né? Então vejam o quanto é complexo pensar nesses processos todos, né? Mas fica aí uma reflexão. Cuidado com o homem e a mulher bomba, né? E cuidado com, né, aquele artista super mega popular, porque às vezes, né, a gente acerta, mas o nível de erro é muito grande. Por quê? Porque hoje só sobreviveram as cidades que fizeram gestão, né, técnica. E gestão técnica requer 2 elementos: conhecimento de causa, que são os elementos dos saberes da gestão, e saberes da experiência. Juntos, eles conversam, né, para o sucesso do processo de gerir algo, né? E se você não tiver um dos dois, se assessore bem. Esse é o contexto, né, que me parece interessante. Pessoas que, por vezes, desconhecem o processo, se assessoram bem para que, né, a sua gestão não fique comprometida. Isto vale, né, para o presidente da República e isto vale para o coordenador, né, da associação de bairro lá da cidade onde a gente está inserido ou inserida. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, né, é uma release de uma aula, né, de uma aula magna de políticas públicas e gestão das organizações. Um abraço grande, fiquem bem e até a próxima.